Boa tarde a todos. Então, daremos início ao painel. Eu passarei de imediato a palavra à professora doutora Daniela Paiano, que conduzirá os debates. Em razão da solicitação de uma das autoras, então, nós invertemos a ordem. A professora Daniela organizará alguns participantes, autores estão presencialmente, outros remotamente. Então, a palavra é sua. Muito obrigada pela gentileza da sua participação e esteja à vontade. Muito obrigada, professora Rita. Bom, boa tarde aqui do Brasil a todos, né? É uma honra poder fazer parte desse grandioso evento organizado instituições parceiras, né? Aqui a convite da professora Cláudia, professor Fábio, que está organizando lá pelo Iberojur, professora Rita aqui da UEL. Então, muitíssimo obrigada. E sem mais delongas, né? Porque a gente tem um grande número de pessoas que vão expor, a gente passa a palavra para Mariana Matos. Deixa eu só pegar aqui o tema do seu trabalho, Mariana, que vai falar sobre biometria na saúde. Então, Mariana, você tem até 10 minutos, tá? Por gentileza, fique atenta no horário, porque a gente tem vários apresentadores. Muito Obrigada. obrigada pela oportunidade de poder participar. Eu tenho alguns slides, portanto eu vou compartilhar a tela. Um segundo, por favor. Conseguem ver? Sim? Pronto. O tema que eu irei apresentar hoje, então, é a biometria na saúde. Em relação ao conteúdo da minha apresentação, eu irei falar sobre os objetivos, a biometria, vantagens e desvantagens, os desafios, o caso português, a proteção de dados e depois farei algumas considerações finais e mostrarei a bibliografia. Relativamente aos objetivos desta apresentação, pretendo enquadrar a biometria na área da saúde, analisar as vantagens e desvantagens, bem como os desafios, como eu já mencionei, identificar os dados biométricos, como são utilizados em Portugal e qual a finalidade, analisando também o Regulamento Geral de Proteção de Dados e a Lei 58/2019, de 8 de agosto, que é a lei portuguesa relativa à proteção de dados, bem como verificar a possibilidade de se utilizar a biometria na admissão dos doentes nas instituições de saúde e verificar então se é possível, através dos dados biométricos, os doentes serem identificados numa unidade prestadora de cuidados de saúde. Relativamente à biometria, o artigo 4, número 14, do Regulamento Geral de Proteção de Dados define que os dados biométricos resultam de um tratamento técnico específico relativo às características físicas, fisiológicas ou comportamentais de uma pessoa singular, que permitam ou confirmem a identificação única dessa pessoa singular, nomeadamente através de imagens faciais e de dados datiloscópicos. Portanto, a biometria pode ser recolhida através de várias formas, desde a impressão digital, reconhecimento facial, voz, íris, retina. A sua recolha permite que os titulares sejam facilmente identificados e, portanto, estamos perante dados sensíveis e, como tal, estes dados são propícios à usurpação e até eventuais discriminações. Portanto, estes dados mantêm-se praticamente inalterados ao longo da vida das pessoas, exceto em casos de acidentes ou até alguma doença que provoca algum tipo de deformação. Relativamente às vantagens da biometria na área da saúde, podemos ter a optimização do tempo despendido pelos utentes e pelos administrativos no processo de admissão nas instituições de saúde, a redução da burocracia, a redução do tempo de atendimento, a redução do tempo de espera dos pacientes e, consequentemente, haverá um aumento da satisfação dos doentes. Poderemos ter uma maior fiabilidade em termos de identificação, refira-se que não é assim tão invulgar nas instituições de saúde existirem vários pacientes com o mesmo nome e o mesmo apelido, aliás, eu já constatei esse facto. Também terá vantagens ao nível da melhoria da qualidade, da prestação dos cuidados de saúde, minorando os riscos, facilita a identificação e o acesso dos pacientes e dos acompanhantes, pode haver também um controle da assiduidade nas consultas, bem como também verificar-se o percurso dentro das próprias instalações hospitalares, uma redução também e uma eventual duplicação de registros, e também a redução dos custos, nomeadamente com papel. A este ponto, eu queria só fazer uma ressalva, por exemplo, no caso do Brasil, através na FAMESP,
na Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, utilizaram o sistema de biometria para a admissibilidade dos doentes nos hospitais e nos ambulatórios, e eles verificaram que, após a implementação deste sistema, haveria uma redução de custos, nomeadamente em termos de impressão do formulário de atendimento e faturação dos serviços de ambulatório prestados e também vinculados ao SUS, e, portanto, houve uma redução de uma impressão mensal destes formulários de 53.390 formulários. Portanto, vemos aqui uma grande redução em termos de custos e também o tempo de permanência dos utentes nos balcões de atendimento reduziu bastante. Consideraram que houve um aumento da segurança e autenticidade dos próprios dados. Relativamente às vantagens, e aqui começam a surgir os problemas. Temos um elevado custo financeiro na instalação dos aparelhos e sistemas biométricos. É necessário qualificar os profissionais, de modo a que saibam também mexer no próprio software e saibam interagir com ele e poder tirar partido deste sistema. É necessário haver ações de consciencialização para a categoria dos dados, que são dados sensíveis, como eu referi há pouco, e, portanto, é necessário também conseguir-se manter o sigilo profissional. Poderá haver alguma tensão e resistência à mudança nas organizações de saúde. Eu não sei como não é no Brasil, mas pelo menos em Portugal estamos a falar de organizações muito complexas, em que a estrutura organizacional muitas vezes é burocrática e, portanto, há muita tensão, muita resistência à mudança por parte não só dos profissionais de saúde, mas também por toda a hierarquia, precisamente porque estão enraizados muitas práticas e, portanto, haver algumas mudanças por vezes tornam-se difíceis. E também é necessário, acima de tudo, criar atempadamente planos de contingência para minorar os riscos adversos, que podem ser muitos. Relembro que, como estamos perante dados sensíveis, o furto de dados biométricos poderá trazer muitas complicações, nomeadamente ao nível da usurpação da identidade, usando-a de forma fraudulenta, havendo uma violação da privacidade dos próprios titulares das informações, e depois, eventualmente, haver uma criação de base de dados e essa base de dados poder, através de um ataque cibernético ou uma instituição, poder ser divulgada, e isto poderá ter consequências absolutamente desastrosas. Recordo que a questão dos ataques cibernéticos cada vez é mais frequente, acredito que todos tenhamos algumas informações, ou já tínhamos lido notícias sobre a questão dos ataques cibernéticos. Eu há pouco tempo estive no Congresso Mundial dos Hospitais e um workshop foi especificamente dedicado a estas questões, em que várias instituições de saúde a nível mundial falaram das suas experiências nos ataques cibernéticos, os grandes problemas que tiveram em termos de dados, de paralisação da própria instituição, e, portanto, será muito complicado. E também teremos falhas técnicas ao nível dos sistemas de leitura biométrica, por exemplo. Em termos de desafios, colocam-se inúmeros desafios, nomeadamente através da qualidade dos dados, porque cada vez mais conseguimos recolher muitos dados, mas nem sempre a qualidade é melhor e muitas vezes nem se sabe o que é que se poderá fazer efetivamente com aqueles dados. É necessário obter o consentimento dos titulares dos dados de forma livre, esclarecida e um ponto extremamente importante é que este titular tem que ser informado não só sobre a recolha dos seus dados, mas também a finalidade do seu tratamento e também o tempo de armazenamento, que é algo bastante importante e que normalmente as instituições esquecem. Temos também a legislação para salvaguardar direitos, liberdades e garantias. É necessário criar-se então uma operabilidade entre sistemas, e também seria interessante envolver as empresas, fornecedoras destes sistemas, mas também as entidades reguladoras, fiscalizadoras, profissionais de saúde e informáticos, de maneira a criar efetivamente protocolos de segurança da proteção dos dados e não deixar os dados a empresas privadas sem qualquer tipo de regulamentação ou até mesmo de proteção e salvaguarda para os titulares dos seus dados, podendo ser usados de forma indevida. Relativamente ao caso português, o sistema de biometria é efetivamente utilizado aqui, mas apenas para assiduidade, para controlar a assiduidade dos profissionais de saúde dentro das próprias instituições de saúde. Temos um despacho de 2017 que determina que este uso do sistema biométrico é obrigatório em todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, através deste sistema que é reportado e registado no sistema de recursos humanos de vencimentos, o número de horas de trabalho, dia ou semana, e registro do trabalho realizado a nível suplementar ou extraordinário. Portanto, o artigo 9, número 2, a linha B do Regulamento Geral de Proteção de Dados, em conjunto com o artigo 28, número 6 da Lei 58/2019, que é a lei portuguesa, permitem a utilização da biometria nos casos, efetivamente, em que se possa controlar a assiduidade e o acesso às próprias instalações.
Relativamente à proteção de dados, são inúmeros os diplomas a nível internacional que consagram esta proteção de dados. Temos desde logo a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que consagra todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal, e, portanto, reforça-se aqui a necessidade de um tratamento leal dos dados para fins específicos e determinados, mediante o consentimento do seu titular, que pode eventualmente consultá-los e retificá-los se houver alguma incongruência. Esta questão também é referida no Regulamento Geral de Proteção de Dados, é uma das coisas que o próprio regulamento tem em intenção. Para além disto, temos o Tratado de Funcionamento da União Europeia, a Convenção dos Direitos, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, e depois temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é o qual vou analisar de uma forma breve, que visa, por um lado, defender os direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares, onde lá está, se inclui o direito à proteção de dados, mas também, por outro lado, temos a promoção da livre circulação desses dados, em que, num contexto de União Europeia, é bastante importante porque efetivamente existe esta circulação dos dados, mas nunca pode ser descurado o facto de o seu titular dever ser protegido pelas próprias informações que lhe pertencem. Entrando no Regulamento Geral de Proteção de Dados, o artigo 4 entende que os dados pessoais. Mariana, desculpa te interromper, gente, já está no minuto final, tá? A gente vai te dar um minuto extra para você ir para a conclusão. Ok, obrigada. Pronto, Desculpe. então sendo assim, não faz mal. Eu peço desculpa que não geri bem o tempo, então. Vou então passar estas questões. Tinha aqui uma análise sobre o que eram os dados pessoais, o que eram considerados dados em saúde, mas então verificam o regulamento. Temos depois o artigo 9 da categoria dos dados, que fala efetivamente o tratamento de dados genéticos e dados biométricos, em que é proibido esse tratamento. O número 2 tem várias exceções a esta proibição, digamos assim, então vou passar um pouco, e a possibilidade de se enquadrar o caso de estudo no artigo 9, número 2, que fala na questão da medicina preventiva ou do trabalho, que poderá eventualmente haver esse tratamento desses dados. Considero que não poderá ser aplicado este artigo por vários motivos, nomeadamente porque estamos perante uma medicina preventiva, e, portanto, os dados biométricos aqui tinham o intuito de agilizar a identificação e a admissibilidade dos doentes, e a qualidade de vida aqui que poderia ter a ver, seria mais uma questão de comodidade para os próprios pacientes não terem que preencher os papéis, poderia eventualmente vir a ter alguma questão em termos de qualidade de prestação dos cuidados, mas este tratamento dos dados tem que ser feito com base no princípio da proibição do excesso, na sua vertente de proporcionalidade e razoabilidade, princípio da finalidade, o princípio da proporcionalidade, a minimização dos dados, em que estamos perante dados sensíveis e, portanto, deve apenas ocorrer este tratamento quando não existe outra solução adequada e, portanto, eu considero que existe outra solução que não a utilização dos dados biométricos. E agora mesmo para concluir, portanto, considero que os titulares dos dados devem ser protegidos, estamos perante dados sensíveis, como já referi. Na nossa lei portuguesa apenas considera a biometria para as relações laborais, e aqui estamos perante uma relação, poderá haver um contrato, mas é um contrato de prestação de serviço e, portanto, não entra na questão das relações laborais, e a implementação da biometria, no meu entendimento, para a identificação dos doentes nas instituições encontra-se vedada, portanto, não será admissível. A bibliografia e obrigada pela atenção. E peço desculpa se excedi o tempo. Imagine, parabéns, nós agradecemos a sua participação nessa temática tão instigante. Os debates serão feitos ao final, mas esteja à vontade diante da sua justificativa. E passamos agora à apresentação presencial do autor Marco Aurélio Gumieri Valério, da Universidade de São Paulo, Efetividade do Direito à Consulta Prévia dos Povos Indígenas e Tradicionais, os casos da Bolívia e do Equador. O autor se encontra presente na sala? Por favor, esteja à vontade. Eu tentarei assistir um pouco mais às apresentações e depois, quando tiver que sair, terei que sair. Peço desculpa, mas obrigada pela compreensão. Fique tranquila. Pode iniciar quando quiser, por gentileza.
Certo? Boa tarde novamente. Agradeço pela oportunidade de voltar a participar de um evento do Iberojur. Já são aí quase 10 anos, né, de contribuições para não só para minha pesquisa, mas também pela troca de conhecimentos e de convivência. Bom, o tema que me traz aqui hoje, efetividade do direito à consulta prévia dos povos indígenas e tradicionais, os casos da Bolívia e do Equador, nasceu de uma orientação no programa de pós em integração da América Latina, da Universidade de São Paulo. Uma orientanda trouxe a ideia e fomos desenvolvendo toda a estrutura e a ideia do que poderíamos trabalhar com esse tema. Então, eu dividi a apresentação, eu acho que os slides chegaram, né? Eu dividi a apresentação em introdução, metodologia, conceitos, resultados e conclusão e contribuições, até para conseguir cumprir o horário, né? Então, o trabalho, ele busca responder se o pertencimento das constituições do Equador e da Bolívia ao novo constitucionalismo latino-americano aumenta a efetividade do direito à consulta livre, prévia e informada de seus povos indígenas e tradicionais. A princípio, o trabalho estava se resumindo a uma questão quantitativa e de efetividade, a aplicação ao direito à consulta prévia dos povos indígenas. Foi quando veio a ideia de aumentar isso e verificar se o fato desses países se enquadrarem no novo constitucionalismo aumentaria ou não a efetividade desse direito. Equador e Bolívia são os mais autênticos representantes desse novo constitucionalismo latino-americano, né, abordando aí a parte do direito ambiental e também trazendo novos direitos ou reconhecendo a participação de povos indígenas em decisões que afetem diretamente não só a eles, mas ao ambiente em que eles vivem. Suas constituições prometem máximo respeito ao princípio da autodeterminação dos povos em seus territórios. Conceitos do direito à consulta prévia, livre e informada e do novo constitucionalismo latino-americano foram apresentados e relacionados enquanto expressões do princípio à autodeterminação dos povos indígenas. Então, a metodologia utilizada para esse trabalho foi a realização de pesquisa exploratória e descritiva por meio documental, no que diz respeito aos textos legais, e bibliográfico no que tange ao uso de fontes secundárias, que abordam os dois temas de forma relacionada ou não. Além da perspectiva da positivação do direito à consulta no âmbito formal e institucional do Equador e da Bolívia, levamos em conta também a bibliografia mais recente sobre a efetividade do direito à consulta nesses dois países. Bom, aqui então são alguns conceitos que nós trabalhamos. Primeiro, a ideia do que é a consulta prévia, livre e informada. Povos indígenas e tradicionais devem ser consultados previamente sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas com potencial de afetá-los, mediante procedimentos apropriados e por meio de suas instituições representativas. O tema é regulamentado internacionalmente pela Convenção OIT número 169, de 27 de junho de 89, pela Declaração da ONU sobre Povos Indígenas, de 13 de setembro de 2007, e Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, da Organização dos Estados Americanos, de 15 de junho de 2016. É interessante notar a participação da OIT nessa regulamentação internacional, porque até bem pouco tempo atrás,
entendia-se que não se deveria respeitar a cultura e o direito de participação do indígena na organização estatal. Na verdade, o que deveria ser feito era a assimilação desse indígena por meio do trabalho. Então, até pouco tempo atrás, havia ainda essa ideia colonizadora de que o indígena deveria ser inserido na sociedade ocidental e não ter a sua autonomia, a sua cultura e a sua representatividade respeitada, né? Então, a OIT ela mudou essa posição e passou, então, a ter essa legitimidade para também regulamentar a questão, na medida em que ela abandonou aquela visão colonialista de que o indígena deveria ser apenas incluído ao sistema ocidental. Mais um pouco de conceitos, né, sobre o novo constitucionalismo latino-americano. É um novo modelo de ordem econômica e social, inclusiva, participativa e solidária, em oposição à história que se desenvolveu nos primórdios da colonização aos dias atuais, que excluiu dos benefícios da produção econômica, social, cultural e política a grande parte dos cidadãos latino-americanos. Dentre características formais e materiais, o aspecto central reside na plurinacionalidade e na interculturalidade, trazidas textualmente pelas constituições do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009. Relações entre o direito à consulta e o novo constitucionalismo. O direito à autodeterminação como fundamento comum das convenções internacionais que consagram o direito à consulta e das constituições do novo constitucionalismo latino-americano. Equador e Bolívia, um modelo intercultural radical de Estado. Reconhecimento dos direitos dos povos indígenas à sua autodeterminação de forma mais abrangente e profunda até então. Do ponto de vista formal, institucional, Equador e Bolívia devem respeitar o direito à consulta desses povos, e que está previsto naturalmente, então, a partir dessas constituições. Em ambos os textos, o poder vinculante permanece aberto e relativizado, ou seja, há até uma nova corrente doutrinária que analisa o neoconstitucionalismo e aponta que há um certo romantismo por parte de alguns autores nessa questão. Embora haja, sim, um reconhecimento por parte desses estados a partir de suas constituições, ainda encontramos muitas dificuldades para que haja o respeito ao que foi determinado por esses povos ao serem ouvidos. Ainda são questões abertas que podem ser revistas, inclusive, em algum âmbito administrativo. A despeito da ausência de regulamentação ampla em geral em nível infraconstitucional, existem regulamentos setoriais mais ou menos bem desenvolvidos em ambos os ordenamentos. Quanto à implementação do direito, análises mais recentes demonstram a preocupação comum com relação à falta de efetividade desses procedimentos. A aplicação do direito apresenta problemas graves, sendo geralmente assumido pelas autoridades como um procedimento administrativo para avalizar projetos, podendo ser contrariado por instâncias administrativas. Na Bolívia, por exemplo, encontramos vários exemplos de procedimentos chamados como consulta prévia, mas que, na verdade, era uma mera formalização da informação chegando aos povos indígenas. Então, não era realmente uma consulta, era apenas uma formalização da publicidade daquele ato que seria tomado. Dependência da atividade extrativista como hipótese para a discussão dos resultados obtidos para Equador e Bolívia. Então, é claro que é uma suposição apoiada em doutrina de que o problema para levar adiante a efetividade desse direito à oitiva dos povos tradicionais e indígenas está vinculado especialmente à questão do extrativismo,
são países que dependem do extrativismo, tanto vegetal quanto mineral. E, não coincidência, são regiões, são áreas em que há população indígena e tradicional estabelecida. Então, daí a inoperância, em parte, do direito à oitiva dos povos indígenas tradicionais. Então, o novo constitucionalismo, como conclusão, não se mostrou capaz de garantir o exercício da autodeterminação e autonomia dos povos indígenas e tradicionais no que diz respeito ao direito à consulta livre, prévia e informada. Essa conclusão reforça a vertente da literatura que vê limitações no novo constitucionalismo latino-americano, no que diz respeito, de maneira geral, ao direito à consulta livre e, de forma geral, à garantia do exercício dos povos indígenas e tradicionais à sua autodeterminação. Bom, muito obrigado. Tentei ser o mais breve possível. Nós é que agradecemos, professor Marco Aurélio, pela sua apresentação tão didática e objetiva. Obrigada pela presença. E passaremos de imediato, então, a palavra às autoras Luísa Brandão Barrios e Mônica Mendonça, da Universidade Lusófona de Portugal, com o tema O papel da vítima no processo penal internacional, perspectiva vitimológica e os tribunais sui generis. A palavra é de vocês, estejam à vontade para iniciar quando quiserem. Eu não estou ouvindo a Mônica, não sei se vocês ouvem. Não sei se estão a ouvir agora. Agora sim, muito obrigada. Obrigado, peço desculpa. Vou retomar então a minha leitura. Boa tarde a todos os presentes neste congresso que hoje se inicia. Agradecer uma vez mais ao Iberojur e a toda a comunidade científica do mesmo pelos magníficos trabalhos e pela organização deste congresso. O tema que hoje trazemos a debate intitula-se então pelo papel da vítima no processo penal internacional, isto é, perspectiva vitimológica e os tribunais sui generis ou mistos, como já referido, realizado com autoria por Luísa Barrios e Mônica Mendonça. Primeiramente, devemos referir que o papel da vítima nos tribunais sui generis e no Tribunal Penal Internacional é de extrema importância para a Justiça Penal Internacional. Portanto, a participação das vítimas no processo penal é um direito fundamental que é reconhecido e protegido pelo TPI. Este direito inclui o direito à participação, à proteção e reparação. Começamos então por determinar as principais diferenças entre os tribunais sui generis e Tribunal Penal Internacional, que são, primeiramente, a natureza e propósito. Isto significa então que os tribunais sui generis foram criados para lidar com situações específicas e resolver questões pontuais. Por outro lado, o TPI é um tribunal de justiça permanente de âmbito internacional. Temos ainda a jurisdição, que nos diz que o TPI tem uma competência para julgar quatro tipos de crimes, sendo eles os crimes contra a humanidade, crimes de genocídio, crimes de guerra e crimes de agressão. Os tribunais, por outro lado, os tribunais sui generis são geralmente estabelecidos para lidar com crimes específicos, em contextos específicos. Temos ainda as partes no processo, ou seja, o TPI julga as pessoas, não os Estados. Em contrastes, nos tribunais sui generis, somente o Estado pode ser parte na ação. Temos ainda a independência, que é um aspecto diferenciado dos tribunais, ou seja, o TPI é uma instituição independente, embora mantenha uma relação de cooperação com a ONU. Os tribunais sui generis ou mistos podem ter diferentes graus de independência, dependendo dos seus estabelecidos. Por fim, temos a sua localização, ou seja, a sede do TPI fica em Haia, nos Países Baixos. Para terminar este ponto, os tribunais sui generis podem ser localizados em diferentes partes do mundo, dependendo do contexto para o qual foram criados. Os tribunais sui generis são tribunais criados para lidar com situações específicas. Passo agora a palavra à doutora Luísa Barrios, para dar continuação aqui ao nosso tema. Obrigada. Então, muito obrigada, doutora Mónica.
Alguns exemplos dos tribunais sui generis que já foram criados anteriormente em crimes, temos o Tribunal Especial para a Serra Leoa, foi estabelecido para julgar a responsabilidade pelos crimes cometidos na Serra Leoa no ano de 1996, durante a Guerra Civil do país. Temos também o Tribunal Especial para o Líbano, criado para julgar os responsáveis pelo atentado de 14 de fevereiro de 2005 em Beirute, resultando na morte do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri e de outras 21 pessoas. Existem os painéis especiais de Timor-Leste estabelecidos para julgar os crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de guerra foram cometidos em Timor-Leste em 1999. As câmaras extraordinárias do Camboja foram criadas para julgar os crimes mais graves cometidos durante o regime do Khmer Vermelho entre 75 e 79. Posto isto, há que mencionar a coexistência de vários tribunais internacionais, não só aqui uma descrição, como tentamos fazer para tentar enquadrar, digamos, quem nos assiste. Não é este o nosso propósito. O nosso propósito foi apenas uma pequena introdução, dentro do tempo que temos, não é? Que a coexistência destes vários tribunais internacionais só foi possível por a previsão feita pela Carta das Nações Unidas para a criação de novos tribunais internacionais. Atualmente, o direito internacional dispõe de instrumentos obviamente mais eficazes, porém, é importante notar que, apesar destes avanços, ainda existem desafios a serem superados. Temos o exemplo da guerra na Ucrânia. Quem sabe não seria possível criar um tribunal sui generis ou misto? Isto é só uma ideia. Tais como a realização do antigo ideal de justiça a nível internacional vem-se revitalizando nos últimos anos com a operação dos múltiplos tribunais internacionais. Um dos aspectos que eu gostaria de mencionar, um dos aspectos mais importantes desta luta, reside na afirmação e reconhecimento da personalidade e capacidades jurídicas internacionais do indivíduo para reivindicar os direitos que lhe são inerentes como ser humano, inclusivamente o frente a frente, digamos, com o próprio Estado. A título de conclusão, deixamos em aberto o exemplo de algumas falhas. Nem sempre a comunidade internacional teve êxito, falhou em duas situações específicas que eu trago aqui, pelo menos. A situação em Myanmar, que tem sido objeto de investigação por várias entidades internacionais. O grupo de peritos instou o Conselho de Segurança a encaminhar a situação para o Tribunal Penal Internacional e ampliar a lista de pessoas sujeitas a sanções. Além disso, o grupo de peritos expressou o seu apoio à criação de um mecanismo de investigação internacional, bem como um tribunal especializado para lidar com crimes cometidos durante este conflito específico em Myanmar. Os crimes cometidos em Myanmar têm ocorrido ao longo de vários anos, com 2 períodos de intensa violência que chamaram a atenção da comunidade internacional. Crimes contra os Rohingya, em 2017, que são considerados crimes contra a humanidade. O golpe militar de 2021, que foi bastante recente, é um crime considerado crime contra a humanidade ou um crime de guerra. Estes crimes incluem mortes sistemáticas, tortura, violações e destruição de populações inteiras. As vítimas destes crimes foram principalmente a minoria Rohingya, ou Rohingya, e a população civil que se opôs ao golpe militar. Esta situação hoje em dia continua a ser vigiada por organizações internacionais de direitos humanos. Por último, e não esgotando o tema, obviamente, o conflito de Darfur no Sudão, começou em 2003, é considerado um dos crimes mais devastadores do século XXI. A comunidade internacional tem sido criticada pela sua resposta a este conflito. Diversos observadores e analistas consideram que a comunidade internacional falhou em Ruanda em 99, quando ali teve lugar o genocídio dos Tutsis. Sendo que a comunidade internacional falhou em Ruanda em 99, parece não ter aprendido com a experiência e voltou a falhar quando se deram os conflitos no Darfur em 93. Será que a comunidade internacional não agiu de uma forma decisiva para prevenir ou para parar este conflito? É esta a questão que trazemos aqui. Resta referir que o Tribunal Penal Internacional iniciou o julgamento de Ali Kushaibi, como é assim mencionado, o ex-líder, denominado, digamos assim, o ex-líder da milícia Janjaweed, da Força Militar do governo sudanês,
sendo a primeira pessoa a ser julgada pelo TPI pelas atrocidades cometidas na região de Darfur, no Sudão, no início deste século. Foi acusado de vários crimes, entregou-se voluntariamente em 2020 na República Centro-Africana. O julgamento começou em 2022 e está em andamento. Em 2023, 19 de abril, durante uma audiência pública, a defesa pediu para absolver o acusado 4 das 31 acusações contra ele, o que foi recusado. Os próximos passos deste julgamento incluem a apresentação das visões e preocupações das vítimas no tribunal em 16 e 17 de outubro de 2023, já devem ter acontecido, e posteriormente em 2024 serão as próximas sessões a iniciar a dia 1 de janeiro, dia 1 de janeiro, não, peço desculpa, acho que é dia 4. 4 de janeiro iniciarão as próximas sessões. Com isto tudo, a perspectiva e, digamos, a ideia, e para terminar, agora sim, a ideia de que queríamos trazer aqui eu e a Mónica, seria mais apresentar esta possibilidade da criação de um tribunal sui generis, de um tribunal misto, relativamente, não existe, de forma a demonstrar que não existe apenas um tribunal penal internacional. Sim, existiram os tribunais ad hoc, o Tribunal de Ruanda, para os crimes cometidos em Ruanda em 94 e 93 na ex-Jugoslávia, e todos estes tribunais mistos ou sui generis foram sendo criados. E por que não criar, mediante o que estamos a presenciar hoje em dia, mediante estas guerras que estão a ser, e estes crimes estão a ser cometidos, alguns deles até apontados a Vladimir Putin, por que não a criação de algum destes tipos de tribunal? Se é possível ou não, isso já será outra questão. E para terminar, agradeço a vossa atenção, esperamos ter cumprido o tempo, peço desculpa falar de forma rápida, mas foi mesmo de facto para não atrapalhar a apresentação dos outros colegas, e uma vez mais agradecer ao Iberojur obrigada pela vossa atenção. Parabéns, Luísa e Mônica, pela apresentação do trabalho. Dando sequência agora, nós teremos a professora Aline Arquette Leite Novaes e Érica Neder, da Universidade Federal do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, no Brasil, e Universidade Federal de Juiz de Fora, também no Brasil. As professoras apresentarão 2 trabalhos. O primeiro é com o tema Autonomia Existencial da Pessoa com Deficiência Mental, principais aproximações e afastamentos entre o sistema brasileiro e o português. E, na sequência, elas apresentarão o segundo trabalho, cujo tema é Além das Leis, Desvelando os Caminhos para uma Justiça Inclusiva, uma análise crítica da teoria das capacidades e a sua aplicação na legislação brasileira. As professoras estão a postos? Sim, estamos a postos, professoras. Prazer conhecê-la. Fique à vontade. Bem, eu também enviei para o evento os slides, mas ainda não estão aparecendo. De qualquer maneira, eu vou começar a apresentação, obviamente. Como já dito pela professora, eu sou a Aline Arquette e, junto com a Érica Neder, nós desenvolvemos, né, esse trabalho que eu passo a apresentar, denominado Autonomia Existencial da Pessoa com Deficiência Mental, principais aproximações e afastamentos entre o sistema brasileiro e o regime português. Pois bem, esse estudo, se valendo de uma metodologia qualitativa, com pesquisa bibliográfica e legislativa, buscou analisar de forma sucinta as principais aproximações e diferenças entre as alterações legislativas realizadas por parte do Brasil e por parte de Portugal para atendimento ou tentativa de atendimento dos ditames da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, e notadamente em relação àquelas pessoas com capacidade de autodeterminação comprometida. Na verdade, esse é o outro trabalho, não é esse trabalho. Enfim, voltando aqui... Peço desculpas, chegou apenas esse trabalho para compartilhar. Se a senhora puder encaminhar o outro. Eu compartilhei, sim, vocês até perguntaram qual painel que estava. Ok, professora. Eu acho melhor eu continuar apresentando para não atrasarmos, não é, professoras?
Se vocês quiserem localizar, para a gente não tem problema, a gente aguarda, tá? Para poder seguir, fiquem à vontade. Eu reenvio aqui no e-mail. Eventos Iberoju. Professora, o slide já chegou, mas eu solicito que continue, porque nós temos encerramento nessa sala e não podemos ter nenhum atraso. Ok, foi isso que eu perguntei. Vamos lá. Então, retomando aqui, nós partindo da ideia de que a vida, para que seja considerada uma vida digna, ela precisa estar necessariamente associada aos demais direitos humanos e fundamentais, dentre eles a liberdade, que se destaca como especial instrumento de concreção da dignidade humana, porque ela proporciona o exercício da autonomia privada, principalmente no campo existencial, ocorreram essas modificações legislativas no Brasil e em Portugal para atendimento da já mencionada Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Depois que a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 reconheceu a centralidade da pessoa humana para o direito e para os estados de direito, as legislações estatais, como aconteceu no Brasil e em Portugal, começaram paulatinamente a incorporar em seus sistemas jurídicos essa mudança de paradigma, né? Ocorrendo que a doutrina costuma denominar de personalização do direito, com a consagração da dignidade humana como ápice axiológico desses sistemas. De fato, a Constituição da República Portuguesa de 1976 consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana em seu artigo 1º, o que também foi feito pelo legislador constituinte brasileiro de 1988, que na Constituição estabeleceu também no artigo 1º a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República. A dignidade da pessoa humana é, então, o axioma que proporcionou e vem proporcionando esse processo de personalização do direito, e a partir do qual todos os direitos humanos e fundamentais devem ser lidos e relidos com uma visão mais personalista e menos patrimonialista. Para Ingo Wolfgang Sarlet, pode passar de slide, por favor. A dignidade da pessoa humana deve ser entendida como uma qualidade intrínseca que distingue cada ser humano e o faz merecer a mesma proteção, a mesma consideração pelo Estado e pela comunidade, formando uma série de direitos e deveres fundamentais de proteção contra atos degradantes e desumanos e de garantia de condições mínimas para uma vida saudável, assegurando sua participação ativa e responsável sobre a sua vida e a sua coexistência. Assim, revela-se, nesse ponto, uma relação muito forte entre a dignidade da pessoa humana e o direito humano e fundamental à liberdade. Mas a liberdade aqui entendida como capacidade para a liberdade, não como a liberdade realizada na prática, né? Ou seja, como sendo uma capacidade potencial que cada ser humano tem de autodeterminar sua conduta, não dependendo de sua efetiva realização no caso da pessoa em concreto. E aí, por conta dessa capacidade para a liberdade, dessa concepção da liberdade como capacidade para a liberdade, ou seja, no plano abstrato, que pessoas sem autodeterminação plena tiveram a sua dignidade, enquanto pessoas humanas, integralmente preservadas. E aí, nesse aspecto, o respeito pela sua liberdade se mostra no respeito e consideração pelas vontades dessas pessoas sem autodeterminação plena, como, por exemplo, as pessoas com deficiência mental, na medida do possível e também na exigência de medidas políticas para a promoção de sua autonomia. Eu gostaria de pedir para passar para o slide 4, por favor. Estamos com alguns problemas técnicos, professora. Eu passo os slides, mas ele não transmite. A gente vai tentar organizar aqui, tá bom? Obrigada. Ok, obrigada. Portanto, continuando a exposição, não se ignora a realidade de que há pessoas sem possibilidade de autodeterminação plena, mas essas pessoas são dotadas de igual dignidade como todas as demais pessoas, cabendo aos ordenamentos jurídicos estabelecer formas para a sua realização concreta. A partir do reconhecimento de que a capacidade de direito não está necessariamente associada à capacidade de fato ou de exercício, foi desenvolvida a teoria das incapacidades, com a criação de instrumentos para suprir a impossibilidade de atuação pessoal
das pessoas sem autodeterminação ou com autodeterminação reduzida. Inicialmente, a teoria das incapacidades se baseava no modelo clássico da prescindência, em que as pessoas com deficiência eram excluídas da sociedade, no primeiro momento pelo extermínio, depois com a própria segregação, porque elas eram tidas como imperfeitas. Os horrores da Primeira Guerra Mundial proporcionaram evoluções nesse modelo da prescindência, começando-se a adotar o modelo médico, em razão dos soldados que voltaram da guerra amputados, com traumas, mas esse modelo médico ainda tinha uma base extremamente excludente e discriminatória, e era um modelo assistencialista. Com a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de proteção das pessoas com deficiência foi aumentando, foi reforçada em razão tanto dos soldados sobreviventes traumatizados, quanto em razão do extermínio de pessoas com deficiência realizado pelos nazistas. E a Segunda Guerra Mundial, seguiu-se a declaração já mencionada da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, coincidentemente, anteontem, não sei, completou 75 anos, né? E aí houve, então, com a adoção da dignidade da pessoa humana como centro de tutela dos direitos humanos da ONU, adotou-se mesmo um modelo social da deficiência. No Brasil e em Portugal, esse modelo social ele não foi adotado de cara pelos códigos civis, que então foram promulgados depois da Declaração Universal dos Direitos da ONU. Mas, depois desses países ratificarem a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, eles precisaram adotar medidas para incorporar efetivamente essa convenção em seus ordenamentos jurídicos. E aí eles fizeram, esses dois países, alterações legislativas para adequar o sistema, o regime das incapacidades, a teoria das incapacidades a essa nova convenção. No Brasil, isso se deu com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei número 3.146 de 2015, e em Portugal isso ocorreu com a Lei 49 de 2018. E essas leis proporcionaram uma verdadeira reformulação da teoria das incapacidades. E no campo da autonomia existencial, essas modificações proporcionadas por ambas as leis, tanto no Brasil quanto em Portugal, tiveram uma repercussão muito importante, porque efetivamente, a partir dessa mudança legislativa, a pessoa a pessoa com deficiência também passou a ser tratada de forma diferenciada, no sentido de promover a sua autonomia, no sentido de promover e reconhecer a sua dignidade enquanto pessoas humanas. Na verdade, a autonomia existencial, ela passou, né, a ser garantida a partir de então a todas as pessoas indistintamente, tanto que no regime da curatela existente no Brasil, que não atinge mais a capacidade plena da pessoa, mas que não passa a ser considerada absolutamente incapaz, mas apenas relativamente incapaz, essa pessoa, mesmo submetida ao regime de curatela no Brasil, permanece com plena autonomia existencial. Em Portugal também foram eliminados os regimes de interdição e de inabilitação, né, sendo adotado o regime do maior acompanhado, e neste regime fica claro na lei portuguesa, no Código Civil portuguesa, pela modificação promovida pela Lei 49, que, quanto aos negócios pessoais, a autonomia do maior é preservada, é plena, somente podendo ser limitada na sentença que fixar o regime do maior acompanhamento, se houver necessidade do caso concreto. Há uma questão interessante a ser apontada, dentre várias outras que não dá tempo de falar aqui, mas é que, no Brasil, nós temos uma crítica ao sistema brasileiro, porque a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, manteve intacta a autonomia existencial da pessoa com deficiência, independentemente do seu estado mental. Mas, na prática, pode ser que haja necessidade de transferir ao curador ou à pessoa que o acompanha as decisões acerca das relações existenciais ou das questões existenciais. Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, em estado vegetativo permanente, ou a pessoa que não tem nenhuma capacidade de autodeterminação, ela não pode ficar à mercê de uma autonomia da qual ela não dispõe. Mas a lei brasileira não trouxe essa possibilidade, havendo mesmo uma discussão doutrinária e jurisprudencial sobre a possibilidade de, na sentença de curatela, o juiz limitar o exercício dos atos de natureza existencial. Diversamente, em Portugal, essa limitação é autorizada pela lei, já está no Código Civil, que pode, de preferência, obviamente, o regime é restritivo, então restringe-se o mínimo
possível, mas pode haver a limitação da autonomia existencial. Por fim, uma outra questão muito interessante de se colocar aqui é que em Portugal não se fala mais em pessoa incapaz, mas em maior acompanhado. O nome incapacidade não existe mais. No Brasil ainda existe, ainda que seja só no sentido de ser relativamente incapaz, não há mais o absolutamente incapaz. Mas, de outro lado, a crítica que agora se fez ao Brasil se inverte, se inverte agora para Portugal, porque em Portugal ainda utiliza-se o termo deficiência como causa de acompanhamento. E no Brasil, justamente para tirar o estigma da ligação que existia entre deficiência e incapacidade, não se usa mais a palavra deficiência para vincular a nenhum tipo de incapacidade civil. Então, na verdade, o que a gente percebe é que esses países estão em construção de um modelo mais inclusivo, em construção na tentativa aí de corresponder aos ditames da ONU, às convenções que foram ratificadas pelos seus sistemas jurídicos, mas muito ainda há que evoluir, né, no sentido de consideração da pessoa com deficiência, de inclusão da pessoa com deficiência e de promoção de políticas públicas para a realização ao máximo possível de sua autonomia no campo existencial e, em consequência, de sua dignidade enquanto pessoas humanas. Eu gostaria, então, por fim, de agradecer a participação de todos, né? Tem também aí no texto que vai sair e no final aí, que não está conseguindo passar, mas parte das nossas referências, né? E um pouco sobre nós duas. Eu passo a palavra, devolvo a palavra agora às professoras Rita e Daniela. Muito obrigada. Parabéns, professora Aline. Eu gostaria de enfatizar o trabalho da doutora, né, Aline Arquette, e da coautora, mas a professora Aline é referência para a gente nos estudos com temas da capacidade, do IBEC. As produções da professora são sempre de excelência, né? A publicação dos textos no Migalhas. A gente pede desculpas em nome do Iberojur pela falha aqui na questão dos slides, mas assim, ouvir a professora falar para a gente é muito importante. A professora estar presente nesse evento só o engrandece. Então, sua presença presencial, né? A presença presencial física aí em Portugal só tem a engrandecer o trabalho do Iberojur, né? A contribuição da professora em tema tão necessário, um debate tão necessário no Brasil e em Portugal, né? Então, assim, fica aqui o nosso agradecimento à professora, à coautora, e parabenizar mais uma vez pelo trabalho que a professora desempenha nessa temática das capacidades e pela produção que a senhora compartilha, em especial no Migalhas, com o pessoal do EBERC e tudo mais. Muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço a professora Daniela, a professora Rita, que também são referências para mim e para todos os estudantes. E quando eu falo estudantes, eu me incluo aí para todos nós que estamos buscando evoluir na carreira jurídica. As senhoras são realmente exemplos, né, de trabalho, de estudo, de pesquisa no ensino jurídico no Brasil e no exterior. Muito obrigada, e eu peço desculpas aí por por essa questão realmente técnica, que às vezes desconcentra um pouco, atrapalha um pouco, mas eu agradeço muito pelas suas palavras, professora. Obrigada. Obrigada, professora. Eu não sei se a Érica está aí ou se vai falar daqui. Olá, todo mundo me escutando bem? Tudo bem, Érica, seja bem-vinda. Então, a Érica vai apresentar o segundo trabalho, né? Eu confesso que eu estou até meio sem graça de apresentar depois da professora Aline. É normal. Eu vou tentar manter o padrão, mas confesso que já estou um pouco com medo aqui. Bom, vamos lá. Aqui a gente continua. Eu vou falar em pé, tá, gente? Eu não consigo ficar sentada, eu vou ficar andando, mas tudo bem, né? Tá todo mundo me escutando bem aí. Estou falando numa altura boa. Bem, essa matéria que a gente está falando sobre direitos das pessoas com deficiência, a gente nem precisa falar quanto que ela é importante atualmente quando a gente fala em direitos, inclusive direitos sociais. E aqui a gente trouxe um pouco dessa teoria das capacidades junto nessa questão dos direitos da pessoa com deficiência. Pode passar, por favor? E é interessante quando a gente fala em teoria das capacidades, eu não sei se vocês conhecem aqui o que seria a teoria das capacidades de Martha Nussbaum. Martha Nussbaum é uma filósofa norte-americana que ela fala sobre as nossas capacidades. Por que a gente sempre foca nas nossas incapacidades e não nas nossas capacidades?
E ela fala sempre como a gente poderia, digamos assim, ter o nosso florescimento como o nosso desenvolvimento humano através dessas capacidades. Interessante que a Marta, ela fala o seguinte, que o Estado, como a gente pensa nesse Estado do garantidor dos direitos sociais, ele deve garantir para a gente também algumas capacidades que são inerentes à nossa possibilidade humana, digamos assim. Ela também tem uma visão que ela inclui os animais, também tem todo um trabalho da Marta Nussbaum em relação à dignidade das pessoas que ela chama de não humanas. Mas aqui no caso a gente está focando só nas pessoas, digamos assim. E pode passar, por favor? E um ponto importante que a gente tem que falar é que essa Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ela entrou no nosso ordenamento jurídico com status constitucional. Ela foi a primeira convenção internacional que ingressou no nosso ordenamento com esse status constitucional, dando um valor, digamos assim, epistemológico também muito maior em relação a essa defesa desses direitos das pessoas com deficiência. Então, aqui eu sempre falo da teoria das capacidades, aumentando essa perspectiva do desenvolvimento humano e esse florescimento que a Marta fala em relação à nossa capacidade. Eu não vou fazer um spoiler, que eu quero muito que vocês leiam lá o artigo que a gente fez, então eu vou acabar falando alguns pontos mais interessantes só para manter, digamos assim, a vontade de vocês me escutarem. Porque eu tenho certeza que a minha beleza não está sendo muito atrativa. Então, vamos lá, próximo, por favor. Aí eu falo da teoria da Nussbaum, que ela fala sobre essa avaliação dessa qualidade de vida e esse desenvolvimento, tendo sempre que ter em foco essas capacidades substantivas. Interessante, quando eu falo da teoria da Nussbaum, eu falo sempre do Amartya Sen. Amartya Sen é mais conhecido, o pessoal já deve ter ouvido falar do Amartya Sen. O Amartya Sen, como econômico, ele fala muito sobre a questão do jejum. E é um exemplo que eu acho muito interessante quando a gente fala em conjunto capacitário. Por exemplo, hoje em dia, lá no Brasil, está uma moda de jejum intermitente. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mulherada viu aí, olha, todo mundo que está tentando emagrecer faz esse jejum intermitente. Você já sabe o que é isso? Você para de comer durante o tempo e para tentar emagrecer. Só que o que acontece? O Amartya Sen fala o seguinte, as pessoas que não têm o que comer, elas possuem esse conjunto capacitário em relação aos objetivos, semelhante a uma pessoa que decide não comer. Mas, ao contrário, ela não tem a possibilidade de escolha. Então, quando a gente fala sobre essas capacidades, a Marta fala que o Estado tem que garantir para a gente todas essas capacidades. E aí a gente escolhe fazer ou não. Vou dar um exemplo. É quando a gente permite que um aluno com deficiência entre numa escola regular. O aluno vai escolher se ele quer entrar na escola ou não. Mas está lá a capacidade garantida para ele. E é isso que elas falam, eles, né, mais ou menos, a Nussbaum e o Amartya Sen, sobre essa garantia dessa capacidade, principalmente do Estado, oferecendo essa capacidade para as pessoas com deficiência. Pode seguir? E aqui eu continuo falando do centro dessas teorias da Marta Nussbaum, que eu foco muito na Marta. Pode continuar? E aqui nós, mais um pouquinho também, que eu já falei, essa parte. E aí a gente fala sobre capacidade civil aqui no Código Civil Brasileiro. A minha colega já comentou sobre as questões da capacidade, e eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre, pode passar também, sobre a questão dessa diferença entre capacidade civil e a capacidade de fato. Pode passar outro também? Só para mostrar o quadro aqui. A capacidade de direito e a capacidade de fato. E a de direito de todas as pessoas possuem a de fato. Pode ser limitada ou não pelo exercício digamos assim, desses direitos. O importante falar também, e aí eu também não vou ficar lendo para não comer muito tempo, o próximo que eu gostaria de falar também, que o importante é que a capacidade por si só, ela não vai ser definida pela deficiência. Por exemplo, a deficiência por si só não é capaz de reduzir ou não essa capacidade. A gente pode ter deficiências que não retiram essa capacidade da pessoa. E aqui, falando um pouquinho sobre essa passagem desse modelo médico para o modelo social, lembrando que atualmente a Convenção coloca que nós estamos no modelo social. Enquanto eu estava vindo para cá, uma cliente me ligou agora me pedindo uma ajuda por uma questão numa faculdade. Ela tem TDAH, maior de idade, e hoje em dia é muito difícil a gente ter adultos com esse diagnóstico. Ela tem todos os laudos
e ela não está conseguindo que a faculdade dela aceite uma avaliação de uma forma diferenciada, e ela tem esses laudos, e ela falou para mim assim, mas doutora, como é que pode? Eu tenho todos os laudos e a escola está me negando. Por isso, porque a gente não está mais no modelo médico, nós estamos no modelo social. Então, agora, a deficiência laudada, digamos assim, não é motivo para essa, não é apenas um mero motivo para essa incapacidade. A capacidade ou não tem que ser analisada nesse caso concreto. Podemos continuar mais um pouquinho? E aí, como eu falei, a deficiência não é causa por si só dessa incapacidade civil. Como minha colega já falou, tem que ter toda uma análise por trás dessas questões em relação a essa incapacidade. E, concluindo, eu não vou ficar falando muito, porque eu quero muito que vocês leiam em relação ao nosso artigo. Pode passar? Mais uma? E aí, a gente começa a falar sobre a teoria da capacidade, juntando nessa toda legislação que a gente fala, e o que a gente percebe? Que quando a gente começa a falar das nossas capacidades, a gente tem que alterar e transformar, digamos assim, tanto a nossa legislação como todas as nossas normas, olhando de uma forma holística, não apenas específico. E quando a gente vai falar, por exemplo, em acesso à justiça, para a pessoa com deficiência também tem que ter um olhar diferenciado. E é essa situação que a gente trouxe no nosso artigo. Resumindo tudo, obrigada pela atenção, pessoal. Eu acho que eu fiquei dentro dos 10 minutos, né? Beleza? Obrigada, gente. Nós é que agradecemos, professora Érica, pela pontualidade, pela apresentação. Muito obrigada por compartilhar essa pesquisa tão instigante, verticalizada e contemporânea conosco. Dando seguimento, então, aqui aos trabalhos. Só um minuto. Então, agora teremos a apresentação do professor Mário Simões Barata e professor Antônio Bentes de Oliveira, Politécnico de Leiria, Portugal, os direitos e deveres dos teletrabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho, um objetivo constitucional e legal logrado? Estejam à vontade para a apresentação. Boa tarde. Nos cumprimentos dos nossos colegas do painel, às senhoras moderadoras, só uma pequena retificação, a concretização é que o professor Mário Barata não vai comparecer, apenas serei eu a apresentar este trabalho de duas mãos, como se costuma dizer. Basicamente, nós resolvemos refletir um pouco sobre os direitos e deveres dos teletrabalhadores e saber se os objetivos constitucionais em termos de segurança e saúde do trabalho estão a ser cumpridos. Mas, basicamente, iniciando um pouco a introdução, a segurança e saúde do trabalho é uma disciplina que fundar a tutela dos direitos, personalidades dos trabalhadores e o recentemente falecido professor Martins considera, inclusivamente, que a segurança e saúde do trabalho é um dever humanitário de proteção do incumbe ao Estado. Por sua vez, de alguma forma, ele incumbe o empregador através da regulação e das normas aplicadas. Pronto. Como também referi, que o trabalhador, em princípio, trabalhador por conta de outra. Os teletrabalhadores que hoje irão falar são os trabalhadores subordinados, não trabalhadores independentes ou prestadores de serviços, nem os trabalhadores juridicamente independentes e economicamente dependentes dos beneficiários da sua prestação. Mas, como eu dizia, a realidade do trabalhador, empenha a sua capacidade física e psíquica numa produção que não é numa produção e numa organização empresarial que não é sua, que é do empregador, leva a que o empregador, em segurança e saúde do trabalho, tem um dever secundário, o dever principal, a obrigação principal que ele tem é o pagamento do salário, para com esse trabalhador. Isto visa reforçar, no fundo, ou compensar a sua dualidade contratual. Então, fundamentalmente, quais são os fundamentos jurídicos dos direitos dos trabalhadores e os deveres? E
bem como da sua proteção. Eu aqui faço referência a fontes internacionais que incidiram em vigor na ordem jurídica portuguesa, designadamente a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que estabelece diversos preceitos, as condições de segurança equitativas, mas também em diversas convenções da Organização Internacional do Trabalho, designadamente a 55, sobre a segurança e saúde dos trabalhadores, e a 187, relativa ao quadro promocional da segurança e saúde no trabalho. Mas existem também outras fontes internacionais, designadamente o Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais da ONU, também fala, obviamente, das condições de trabalho seguras, higiênicas e adequadas, bem como a Carta Social Europeia revista, que também estabelece de forma algo semelhante direitos de condições de trabalho justas e a eliminação, a eliminação dos riscos em ocupações perigosas ou insalubres, bem como a necessidade do Estado promulgar regulamentos e controlar a aplicação desses regulamentos. Em termos também internacionais, como referi também a União Europeia, e designadamente o Tratado do Funcionamento da União Europeia, que estabelece no artigo 151 e depois especifica no 153, existe um direito à melhoria do ambiente de trabalho para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores. Realçar a Diretiva Quadro da Segurança e Saúde do Trabalho, que é de 1989, e que foi transposta em Portugal, como nos restantes países da União Europeia, que visa promover a melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores no trabalho. Basicamente, esta diretiva, que é, como se costuma dizer, uma diretiva de chapéu, estabelece alguns princípios que depois são vertidos noutras diretivas especiais. Mas há que salientar a consagração da obrigação de segurança e saúde no trabalho do empregador, e o relativo direito do trabalhador, e esta diretiva implica que a higiene, segurança e saúde no trabalho seja aplicada a todo tipo de atividades ou setores e a todo tipo de vínculos contratuais, com adaptações, inclusivamente não só os vínculos privados, mas também os vínculos do funcionalismo público. Também tem a proteção desta diretiva. De realçar que ele consagrar os princípios gerais de prevenção, que eu aqui refiro rapidamente, e que basicamente visa evitar os riscos, fazer a avaliação dos riscos e depois tomar medidas de prevenção e correção de forma a eliminar ou mesmo evitar os efeitos perniciosos de riscos profissionais. Também, ao nível da União Europeia, e depois mais à frente falarei também muito rapidamente, há duas diretivas que são, não, eu preciso, desculpa. Assim, não, nas diretivas especiais são 3 diapositivos para cima, desculpa. Para cima, ao contrário. Não, bem, pronto, depois eu falo mais à frente, mas então agora, além das fontes internacionais, temos as fontes semifinais. Entre nós está considerado o direito fundamental, com a natureza de direito à liberdade de garantia, natureza análoga, direito à saúde, nomeadamente do trabalho, e também o direito à promoção e das condições de segurança e saúde do trabalho, que vinculam o legislador e o Estado português. A Constituição, por seu turno, penso que é no... Desculpa. Tira o outro slide, por favor. Ok. Pronto. Ao nível do direito nacional, estão considerados diversos direitos, já temos fora a diretiva Quadro da Higiene e Segurança do Trabalho, que eu já referi, na Lei da Promoção da Segurança e Saúde do Trabalho, na Lei 102/2000.
2009. Tem uma noção lato do trabalhador, em linha com aquilo que eu já disse anteriormente, e estabelece de novo a obrigação de segurança que vem sobre o empregador, que o obriga a zelar pelas condições, todas as condições de segurança para o trabalhador. De referir que se consagra especificamente neste artigo 15 da Lei 102 diversos fatores de risco biológicos, químicos, físicos, mas inclusive os psicossociais, que nesta área de teletrabalho têm algum relevo. Aqui também é prevista, nesta lei de promoção, neste mesmo artigo, o princípio geral que regula a ergonomia, que é a adaptação do trabalho ao homem, que leva a que o empregador tenha que fazer a escolha dos equipamentos, trabalhos e métodos que são para reduzir os riscos, inclusivamente os psicossociais. De seguida, falarei brevemente sobre o Código de Trabalho e existem regras gerais, uma norma geral que consagra que o empregador tem que fornecer, assegurar condições de trabalho físicas e morais a todos os trabalhadores. Por ser o trabalhador tem direito a exercer as funções profissionais de segurança e saúde no trabalho em todos os aspectos. O Código de Trabalho também estabelece, com recentes alterações, nomeadamente de 2021, entraram em janeiro de 2022, várias normas relacionadas especificamente com o contrato que é considerado, o contrato de trabalho que é considerado especial, relativo aos teletrabalhadores, ou seja, os trabalhadores em teletrabalho subordinados. E a noção que no fundo, delimita um pouco o âmbito deste trabalho tem que ser um trabalhador que trabalha num local não determinado pelo empregador, é um elemento geográfico, fora do núcleo das instalações, sede ou estabelecimento do empregador, e com recurso às tecnologias de informação e comunicação. Há um princípio fundamental no teletrabalho que visa salvaguardar a sua condição através do princípio de equiparação e tratamento igual à função e categoria, igual no que diz respeito aos trabalhadores normais e presenciais que estão afetos às instalações das empresas. Além disso, este princípio da igualdade também determina que se aplicam as devidas adaptações, o regime da duração e da organização do trabalho, designadamente ao período normal de trabalho, aos limites máximos do período normal de trabalho, aos intervalos, dias de descanso, descanso diário, descanso semanal, etc. Foi considerado, em 2018, algo que foi agora, enquanto dever geral dos empregadores, que tem bastante aplicação no âmbito do teletrabalho, que é o dever da abstenção de contacto no período de descanso. Ou seja, o direito de estar desligado. Isto está agora considerado no artigo 199A, para onde é remetido através do artigo 169A do teletrabalho, número 1B do teletrabalho. E visa fazer face a vários psicossociais, designadamente à tecnofadiga, tecnoansiedade, tecnostress, e para trabalhar de alguma forma, o que é comum neste tipo de trabalhadores, a hiperconectividade nas relações de trabalho, com consequências já referidas. Além disto, do Código de Trabalho da Lei 102, também se aplicam alguns outros diplomas que foram resultado de transposições diretivas comunitárias, designadamente este Decreto-Lei 347/93, que se reporta às prescrições de segurança e saúde de trabalho mínimas relativas aos locais de trabalho. E elas são estabelecidas diversas regras no que diz respeito à ventilação, à temperatura, umidade, iluminação, etc. Estas regras dos locais de trabalho tanto poderão ser aplicáveis na minha ótica ou na nossa ótica ao trabalho ao domicílio, mas também ao teletrabalho que é prestado em instalações que não são da empresa, designadamente em centros satélites da própria empresa ou centros comunitários que são usados, às vezes, por teletrabalhador. E, em rigor, não são o seu domicílio ou a sua residência.
Depois... Desculpa interromper, só os minutos finais, por gentileza. Perdão. Ok. Certíssimo. Como ainda referi várias regras, designadamente a questão da vigilância médica, que é um direito especial, já que os teletrabalhadores têm o direito de serem submetidos a exames médicos, designadamente visuais, antes de começarem a trabalhar neste regime. E também têm que fazer exames médicos periódicos, contrariamente à regra geral, que é 2 em 2 anos, para os trabalhadores entre 18 e 50 anos, anualmente. Bem como fazer exames ocasionais quando existirem problemas oftalmológicos que o teletrabalhador tem. Por fim, também referia que a lei do teletrabalho também prevê a aplicação de uma portaria que também resulta da transposição de uma diretiva sobre os equipamentos de proteção, os equipamentos dotados de revisora, não é? Os computadores, tem regras específicas sobre os motores, teclados, mesa, cadeira, interface, bem. Pronto, e depois há aqui este direito, os trabalhadores não podem ser onerados com questões económicas em virtude da assunção de medidas de segurança, higiene e saúde do trabalho. Se calhar podíamos avançar um pouco, eu já falei um pouco sobre os riscos físicos e psicossociais, mas também existe uma proibição dos teletrabalhos utilizados com contacto de substâncias perigosas. Além disso, tem que haver respeito pela privacidade dos trabalhadores, uma vez que muitas das vezes, designadamente no domicílio, há influência e dificuldades na conciliação da vida familiar e profissional. Pudesse avançar. Ok. Sim. Pronto, relativamente, portanto, isto é aquilo que eu estive a falar agora por último, por consideração de deveres especiais, alguns com respaldo também na Lei Geral da Higiene e Segurança, e que são aplicáveis aos empregadores de teletrabalhadores, mas também foi criado para o teletrabalhador o dever especial de observar as diretrizes de segurança e de trabalho que o empregador lhe possa dar. O empregador, inclusivamente, pode visitar ou mandar empresas de segurança e saúde do trabalho, avaliar as condições de trabalho do domicílio do próprio teletrabalhador. Poder avançar? Sim. À lei de conclusão, parece que os instrumentos legais que existem foram ao encontro das leis comunitárias, da Constituição e das leis portuguesas. Agora, reconhece que algumas destas obrigações são relativamente fortes e oneram significativamente o empregador do teletrabalhador. Contudo, a verdade é que o legislador e as diretrizes europeias, nomeadamente o Acordo de Quadro do Teletrabalho, considera que os teletrabalhadores são, digamos, um coletivo sensivelmente desprotegido. Ou por trabalhar isolado, por ter riscos muito significativos. Daí que se tem enumerado com uma série de obrigações legais o empregador, que depois, em caso de incumprimento, origina a aplicação de contraordenações ou multas. De todo modo, cumpre dizer o seguinte, o regime do teletrabalho só está em vigor desde 1 de janeiro de 2022 e, portanto, é um pouco temerário fazer agora já algum tipo de análise definitiva. Agora, o que interessa saber, porque nós também não temos muito respaldo, é como é que será, ou como é que terá ocorrido a law in action no que diz respeito ao regime do teletrabalho. Muito obrigado pela atenção. Parabéns, professor, pela apresentação do trabalho, um tema muito interessante que está em constante evolução, né? E agora, eu gostaria só de chamar a atenção, porque nós temos 4 trabalhos e agora a gente tem
35 minutos, então, por gentileza, né, que fiquem dentro do tempo previsto de 10 minutos, e mesmo assim a gente ainda vai estourar um pouquinho o tempo. O próximo trabalho que vai ser apresentado é da Alessandra Monteiro Machado e da Jade Caldas Sivaldi, da Universidade de Alcalá, na Espanha, e da Universidade de Lisboa, em Portugal. Elas vão apresentar o tema falando de adaptando fronteiras jurídicas, navegando nas transições globais do direito internacional e do constitucionalismo. Então, agora é 1h26, então com a palavra até no horário do Brasil, às 13h36. Obrigada pela compreensão. Bom, boa tarde a todos os presentes. Começando um pouco sobre o nosso trabalho, é necessário nós fazermos um contexto sobre a transição do século XX para o século XXI. É necessário nós pontuarmos que o começo do século XX foi marcado principalmente por uma grande dicotomia entre os Estados Unidos e a União Soviética, que marcou todo o contexto político global. Isso levou a regimes mais tradicionais e mais fechados, que, com a queda da União Soviética na transição da década de 80 para a década de 90, gerou uma crise em todo o constitucionalismo, em todas as formas de estruturação dos Estados. Digamos que houve uma mudança dentro do paradigma que se entendia as constituições dentro deste período, e a partir dessa mudança de paradigma foi repensado tanto o direito constitucional, numa perspectiva global, quanto o direito internacional em si. A transição que nós estamos aqui pontuando, ela foi marcada por aspectos socioeconômicos, políticos e culturais, e afetou os diversos países da dinâmica ocidental. O constitucionalismo que emergiu daí, ele possui um caráter muito mais contemporâneo e que visava, ao mesmo tempo, conciliar os desafios significativos advindos da globalização com as novas necessidades de integração e a ausência de um embate entre ideologias diferentes. A partir disso, o constitucionalismo vai passar a ganhar uma centralidade dentro das definições dos regimes políticos, tornando os debates mais voltados para a integração das constituições e as demandas da rápida evolução tecnológica que advinham daí. Com isso, surge a pergunta: qual será a força normativa do texto constitucional dentro deste novo cenário? Como as constituições ganharão fôlego no mundo e como elas serão interpretadas? A partir disso, nós observamos que emergiram novos protagonistas jurídicos dentro do cenário internacional e houve uma real ampliação dentro da estrutura que se tinha de direitos humanos. Os direitos humanos são entendidos muito mais como uma ampliação para direitos universais e não próprios de constituições específicas. E há um fenômeno conjunto de internacionalização do direito constitucional, ao mesmo passo que há uma constitucionalização cada vez maior do direito internacional, gerando um desenvolvimento progressivo do próprio direito constitucional. A partir daí surgem os novos paradigmas do constitucionalismo, que deve cada vez mais ser olhado em uma visão global e que englobe não só países, mas dinâmicas de blocos econômicos e de contextos sociais mais amplos, focando na pessoa humana para além dos limites fronteiriços dos Estados nacionais. Bom, dando sequência, então, no que toca a esses desafios que o constitucionalismo contemporâneo enfrenta, nessa era da globalização, cabe a nós, dentro da nossa pesquisa, eu gostaria apenas de salientar 3 pontos de extrema relevância. O primeiro deles diz respeito aos princípios para a construção dessa nova realidade que surge, demonstrando que o direito, obviamente, contemporâneo, ele prescinde de uma leitura à luz dos direitos fundamentais e da própria soberania popular também, para fomentar essa nova realidade internacional. É notório que esse novo processo constitucional, ele envolve valores, assim passa a ser parte efetiva da participação democrática, também um grande anseio das novas democracias. Com tudo isso, passa-se, na verdade, a substituir a coercibilidade tradicional do sistema jurídico pela força dos princípios jurídicos. Aqui, quando eu menciono sobre a força dos princípios jurídicos, seria como os princípios no cerne das questões para resolverem alguns problemas fundamentais. Mais adiante eu torno um pouquinho sobre isso. Outro ponto que também mereceu a nossa análise refere-se à necessidade imposta aos estados em acompanhar essas mudanças advindas com o cenário global.
De fato, salientamos que para uma boa política global, os Estados irreversivelmente necessitam crescer para além das típicas formas de cooperação intergovernamental. Neste caso aqui, especificamente, o artigo 4º da nossa Constituição Federal, que fala sobre as relações internacionais dentro da Constituição do Brasil. Com essa transformação do cenário, verificamos dentro da seara dos princípios uma mudança em relação à sua prevalência, ou seja, alguns princípios que eram considerados princípios fundamentais de extrema relevância nas décadas passadas, eles perdem o seu lugar de prevalência em detrimento de outros princípios. Isso é uma das principais modificações com o novo cenário da nova realidade internacional. Eis que estamos diante de novos contornos, onde princípios de prevalência global e coletivos estão, indubitavelmente, na pauta das grandes reuniões, das grandes agendas e anseios da própria humanidade. Exemplo, como a colega falou, o princípio da dignidade da pessoa humana, onde engloba, na atualidade, a questão primordial dos refugiados, os imigrantes, os direitos sociais, como bem foi mencionado nas palestras dos professores anteriormente, que abriram o Congresso, sobre a questão do direito à saúde, sobre biodireito, que antigamente nós considerávamos novos direitos, e hoje eles já estão especificamente nas pautas dos nossos do nosso dia a dia, em qualquer Constituição democrática. Alguns desses princípios, a cooperação entre os povos, a prevalência da soberania, entre outros, se tornaram problemas, verdadeiros problemas fundamentais dos Estados, e passaram a ser compartilhados no cenário internacional. São problemas de todos ou de quase todos os Estados. Um segundo ponto que a gente também analisa, qual seria, como a colega Jade também falou, qual seria o papel dessas constituições? Com a ascensão do Estado Constitucional de Direito, impulsiona debates sobre o papel da Constituição, diante das demandas em rápida evolução. Como mencionado, o problema da soberania, das fronteiras, internamente da saúde, da intolerância, quando que nós imaginávamos que o problema da intolerância seria colocado cada vez mais como pauta de um problema fundamental dentro dos Estados contemporâneos. O constitucionalismo, então, contemporâneo, ele enfrenta o desafio de conciliar a legalidade e a democracia constitucional em um contexto global mutável, tarefa árdua e extremamente difícil de tentarmos fazer essa evolução entre esses dois cenários, onde a Constituição ela assume um papel central na definição desses regimes políticos e na promoção dos direitos fundamentais. Exemplo, nós nunca tivemos tantas mudanças no que toca ao cenário político mundial e que nos faz repensar sobre a frase célebre de Conrad Hesse, em A Essência da Constituição: questões políticas não são questões jurídicas. E com isso, colocando em causa inúmeros direitos fundamentais ou até mesmo uma humanidade inteira. A complexidade dessas mudanças exige uma constante adaptação do direito internacional e do constitucionalismo para lidar com os novos paradigmas, a ampliação dos direitos humanos como um direito universal, o fortalecimento da cidadania mundial, Kant já mencionava sobre isso, e a interpenetração entre o direito interno e internacional se destacam como aspectos-chave. E o terceiro ponto seria alguns problemas... Desculpa interromper, meninas, faltam 2 minutos, tá? Ok. E o último ponto, o terceiro, alguns problemas fundamentais dos Estados, como a soberania, que envolve a questão de refugiados e os próprios imigrantes também. Só para finalizar, então, a nova ordem internacional não está totalmente estabelecida, devido às inúmeras mudanças que a sociedade contemporânea enfrenta em várias áreas, a exemplo da economia, política, tecnologia, ciência e cultura. Obrigada. Quer que eu siga, professora Daniela? Pode ser. Ok.
Só um minutinho, então. Então, nós teremos agora a penúltima apresentação, levando em conta que a Mariana já apresentou, e só avisando que, ao final, nós tivemos a inserção de mais um trabalho do Márcio Rodrigues, aqui da UEL, tá? Que apresentará neste último painel. Então, agora, nós teremos o trabalho do professor Fábio Veiga, em coautoria. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Professor Fábio da Silva Veiga e professor Rômulo Sérgio de Carvalho Guerra, Universidade Lusófona, os limites e as exceções ao direito do autor e aos direitos conexos. A palavra é de vocês, muito obrigada pela presença, participação. Podem iniciar quando entenderem conveniente. Obrigada novamente. Muito obrigado, senhoras e senhores doutores. Agradecer inicialmente a coordenação desse congresso. Os congressos do Iberojur são sempre muito bons, né? São amplos, são vastos, são plurais. E a minha gratidão, inicialmente, por ter sido aceito como um dos expositores. Agradecer ao excelentíssimo senhor professor João Proença Xavier, que aqui está, que é um dos coordenadores do evento, estendo aos demais senhores professores, na pessoa do professor Fábio da Silva Veiga, que é o meu orientador no doutoramento, que eu pretendo, se Deus quiser, finalizar o quanto antes. Bem, eu falo sobre os limites, falamos, né, sobre os limites e as exceções ao direito do autor, direitos conexos, um tema que trata especificamente sobre questões relacionadas aos direitos autorais, a obra de arte, literatura, questões de culturais que têm, de fato, um interesse social muito grande, especificamente nesse momento em que nós temos aí a intromissão da inteligência artificial no nosso meio. Nós que somos investigadores, nós que somos autores, nós que somos estudantes, estamos vendo aí uma figura há 2 anos atrás, quiçá 1 ano atrás, 1 ano e alguma coisa atrás, ainda desconhecida no nosso meio, no meio da academia, que é a inteligência artificial. Portanto, o meu tema, o nosso tema, ele fala e ele defende a propriedade intelectual, o direito do autor e os direitos a ele conexos, especificamente quando está em voga a obtenção de lucro, resultado financeiro. Eu não falo das bibliotecas, eu não falo aqui da permissão para que seja difundida a cultura e nem o acesso a ela, principalmente aos carenciados. Eu falo especificamente na exploração material e comercial das referidas obras. Nós estamos agora no sistema jurídico brasileiro com um debate sobre o caso Martim da Vila versus da Adele, em que uma música cantada em versos e prosas em todo o Brasil, que está fora do Brasil, supostamente foi plagiada por uma artista de renome internacional. Portanto, é um tema que ultrapassa as fronteiras diante do mundo globalizado e digital que nós vivemos. A natureza jurídica das obras protegidas estão divididas em 3 aspectos. O direito autoral infringe o material, enfatizando o elemento patrimonial. Os direitos morais do autor enfatizam o viés da pessoa na natureza do direito, portanto, o sentimento pessoal do autor, aquilo que ele desejou exprimir, apresentar com a sua obra, sentimento semelhante perante a ele, se manifesta como possível direito humano. E terceiro, devido ao seu tamanho característico, copyright, é restritivo aos direitos reais e torna um direito especial. As exceções e limitações ao direito do autor, ele especificamente é tratado em diversas legislações. O Acordo da OMC, a Convenção de Berna, fundamenta as exceções aos limites do autor, que existe, de fato, limitações ao direito do autor. O direito do autor ele não é irrestrito, entretanto, essas limitações devem ser analisadas sob a égide da legislação, para que seja pontuado efetivamente até que ponto a exploração daquela obra infringe ou não o direito autoral.
Ainda existe, de fato, a Lei 9610 no sistema jurídico brasileiro, que trata dessa temática. Eu posso ainda citar o artigo 9º do Decreto Brasileiro, que prevê as legislações dos países, o artigo 9º, que diz que reserva a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, ou seja, existe de fato uma permissão, mas há uma especificidade para tal fato. Eu posso ainda citar as exceções previstas na legislação portuguesa, que existe de fato a lei específica sobre esse tema que trata. Bem, os direitos do autor, os direitos conexos, eu estou partindo já para o epílogo da apresentação, ele trata especificamente das restrições do direito do autor, quando o efeito das obras públicas, de obras para atender o inegável interesse público ao desenvolvimento cultural, tese que eu defendo. Vossas Excelências me permitem, data máxima vênia, eu defendo essa tese, especificamente porque eu entendo que a cultura ela é social, a cultura ela não é privada, a cultura é social. Obviamente que eu posso aqui fazer um paralelo, por exemplo, se um determinado artista tem uma obra, ele vive daquela obra, ele tem direito a receber pelos frutos daquela obra. Aquela obra ela não pode ser modificada, ela não pode ser plagiada, aquela obra não pode ser explorada comercialmente sem que ele tenha um resultado. Entretanto, eu entendo que aquela obra, quando difundida com um objetivo social, obviamente que eu encaro com um outro viés, um viés especificamente até de honra ao autor, porque o autor está sendo apresentado, quem sabe, para uma camada da sociedade. Eu apresentei um artigo sobre as favelas brasileiras comparando os bairros sociais e os bairros da Lata de Portugal, em que o meu professor me disse o seguinte: Rômulo, a favela não ouve Shakespeare, ou não lê, ou não cessa, ou não tem conhecimento. Aí eu falei, problema de Shakespeare. Porque o acesso deve ser irrestrito. Se não foi acessado, se não houve o conhecimento dos mais necessitados da sua obra, através da leitura, através dos filmes, das reproduções, seja lá que for, a obra, com a devida vênia, não chegou no seu ápice. Que a obra bem desenvolvida é a obra que alcança todas as camadas sociais. É a obra que alcança o coração da mais alta classe social até a mais simples classe social. Portanto, eu concluo esta obra notando-se bastante, acredito, Vossa Excelência, notaram a relevância do estudo dos direitos autorais, dos direitos conexos, as suas limitações e as suas exceções pelas quais eu acabei de falar, seja pelos seus status legais, seja pela finalidade do direito aplicado ou pelas próprias produções ao Instituto de Direito. Percebemos que o direito do autor, quando analisado sob a perspectiva do sistema da raiz europeia, copyright, como, por exemplo, o sistema português, e no sistema luso-brasileiro, brasileiro especificamente, a pessoa do criador deve ser protegida, sem, contudo, esquecer a sua função social da sua obra. O direito do autor, sobre a perspectiva do sistema common law, se tem uma ideia de que a integridade ou genuidade da obra protege-se e defende-se a obra, e não o direito da paternidade do autor. Eu vejo ainda que o artigo 29 da Diretiva 2019 é original e ele difere da regra portuguesa e da regra brasileira, no sentido de impor limites aos atos da reprodução. Da livre obra por biblioteca, museus, existe uma restrição, o que eu discordo, como já lhes disse. Em suma, consideramos que o direito português, o direito brasileiro, quando analisado sob a perspectiva do direito do autor, dos editores de publicações de imprensa, o direito a ele conexo, a concessão de licença sobre a utilização da rede global da internet, suas perspectivas, publicações, ou através dos prestadores de serviços, sociedade da informação, seja para edição de notícias, fotografias, vídeos, necessidade de maiores adoções, ante a atual vida moderna que se apresenta. Essas adoções são necessárias.
Eu vi agora um caso de um jurista americano que citou uma jurisprudência criada pela inteligência artificial. E o juiz, inteligente, notou que aquela jurisprudência foi muito bem montada para aquele caso específico e verificou que havia ali uma falsa informação. Portanto, trata-se de um convite à reflexão. A violação do direito do autor, ela existe. O plágio, ele existe na academia. Precisamos analisar o plágio nas faculdades e nas obras, nas teses e nos artigos. Isso é muito interessante. Eu concluo essa apresentação. Eu gosto muito da ciência, também da cultura, e, por exemplo, se nós temos um atleta de futebol que ele tem direito a receber pelo seu uso da sua imagem, quando explorado, automaticamente ele não faz jus a receber quando aquela obra ela é difundida, por exemplo, por um adepto, por um torcedor, para seu uso privado. Não há exploração comercial daquilo. Quando o gol do John Kennedy na final da Libertadores é explorado pela Rede Globo de televisão, ele tem direito a receber por aquela exploração. Mas quando um torcedor do Fluminense, como eu, tatua no meu braço aquele gol, obviamente que isso é uma homenagem ao autor da obra. Quem sabe agora, no final do Mundial de Clubes, não tenhamos um outro gol e para eu poder prestar uma nova homenagem. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a minha apresentação. Parabéns, Rômulo. Parabéns ao professor orientador, professor Fábio. E o próximo aluno que vai apresentar é o mestrando Márcio, junto com a professora Rita, o professor Stricker também. Márcio, aqui é a professora Daniela que está falando. Eu estou usando um óculos com armação preta, eu estou com fone nos meus ouvidos, atrás de mim tem uma porta, do meu lado aqui, paredes brancas. Ao meu lado aqui, no cenário online, a professora Rita, que está com uma blusa verde, também de fones de ouvido. E quem está em Portugal, Márcio, então na minha tela eu estou vendo uma sala com piso preto, com um tapete branco ao centro. À minha esquerda, nessa sala, tem um sofá vermelho ou laranja, com dois brancos ao seu lado. Ao fundo, uma estante muito bonita, com alguns livros. À esquerda, na parede branca, quadros. À direita, 3 pessoas assistindo. E do lado da estante, a nossa querida professora Cláudia Loureiro. Então, Márcio, eu passo a palavra a você para que você possa apresentar o trabalho intitulado O Testamento Vital, uma análise da liberdade do paciente terminal sob a ótica das teorias republicanas. Fique à vontade, Márcio, você tem até 10 minutos. Boa tarde. Nós estamos te ouvindo. Peraí, tá caindo um pouco a conexão. A gente não está conseguindo te ouvir, Márcio. Não sei se seria o caso de você tentar sair e tentar entrar novamente. Deixa eu ver aqui. Caso ele não consiga, eu posso, em uns 2 ou 3 minutinhos, só apresentar o tema dele, ok? Ok, professor. Márcio, consegue nos ouvir?
eu vou tentar mandar uma mensagem para ele, tá? Enquanto isso, eu vou só brevemente apresentar, porque a gente tem poucos minutos para o encerramento do painel. Tudo bem, professora Daniela? Ok. Então, o trabalho desenvolvido pelo Márcio Fernando Rodrigues, mestrando junto à Universidade Estadual de Londrina, no PPGD, em Direito Negocial, foi intitulado Testamento Vital, uma análise da liberdade do paciente terminal sob a ótica das teorias republicanas. O trabalho se deu também com a autoria com o professor Marcos Antônio Stricker Soares, que desenvolve uma disciplina específica que envolve as liberdades, e as teorias republicanas foram utilizadas como baliza para análise, para perspectiva das liberdades no que se refere ao documento que por alguns é chamado testamento vital, por outros diretivas antecipadas de vontade. E o Márcio e o professor Stricker desenvolveram, então, um trabalho que tem como estrutura a ideia de liberdade no mundo antigo, sua evolução para a liberdade no mundo moderno. Depois trataram do liberalismo, do papel da vontade, da transposição da autonomia da vontade para a autonomia privada e para a autodeterminação. E aí ele faz uma costura aí com a concepção de autonomia privada e liberdade contratual, chegando ao conceito de autodeterminação, que também já foi mencionado aqui nos brilhantes trabalhos anteriores. E aí ele apresenta um panorama a respeito do testamento vital e sua implementação no sistema jurídico brasileiro. Para isso, ele traz o conceito de morte digna, diferenciação dos conceitos de eutanásia, ortotanásia e distanásia, trazidos pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, analisa a resolução do Conselho Federal de Medicina que delineia essa temática, e traz, então, as suas contribuições a respeito do dimensionamento, da modulação da autodeterminação nas diretivas antecipadas de vontade. Vou devolver a palavra à professora Daniela, caso tenha conseguido contato com o autor. Ele não respondeu, acho que ele está com um problema de conexão, mas a professora Rita brilhantemente apresentou aqui a proposta do trabalho. Márcio, você está aqui online, você consegue dar um fechamento para o trabalho? Você nos ouve? Eu acredito que tenha Que caído. não, né? Então, pessoal, nós gostaríamos de parabenizar todas as pessoas que aqui estão, agradecer a presença também do doutorando aí de Portugal, doutorando Leonardo Castro de Boni, né, que está aqui também, né, online, assistindo todos os trabalhos, os alunos aí de Portugal, de outros países, aqui do Brasil. Parabenizar mais uma vez a professora Cláudia, a professora Rita, professor Cláudio, professor Fábio, e todas as pessoas que estão envolvidas, os pesquisadores envolvidos neste grande evento, né? Não vemos a hora de que saiam os anais deste evento para que a gente possa apreciar o brilhantismo de cada um dos pesquisadores, de cada PPGD, né? Que se propôs nesses 2 dias, né? A brilhantar esse grande evento. Muito obrigada pela oportunidade. O evento segue agora em outra sala. Eu sei que muitos de vocês apresentaram trabalhos em outras salas, né? Então, eu desejo uma boa apresentação àqueles que o farão e aos demais que estão assistindo, tenham um bom evento. Muito obrigada. Obrigada, professora Rita. Se quiser finalizar. Também agradeço também ao professor João Proença, pela acolhida a todos aí. Parabéns a todos os autores. Obrigada, professora Cláudia, pelo seu brilhantismo também, pela sua ajuda no evento. Um beijo. Obrigada a vocês pela moderação brilhante. Parabéns a todos os expositores pelos excelentes trabalhos. Fiquei muito feliz em poder ouvi-los. Muito grata pela participação e pela contribuição de todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Para a próxima vez tem que ser presencial em Coimbra, cá estamos à espera vossa. Sim. Um abraço forte. Tchau, tchau.